Vamos falar de demência e cataratas e do impacto que a cirurgia da catarata pode ter na prevenção do declínio cognitivo. É nosso convidado o Dr. Ricardo Machado Soares, médico oftalmologista, a quem agradeço por juntar-se a nós. Obrigada, Boa Sr. tarde, Doutor. Alexandre. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite por estar cá hoje e obrigado por estar aqui. Muito obrigada também pela sua disponibilidade em mais à frente poder ouvir e ajudar quem nos acompanha. Sr. Doutor, porquê é que a oftalmologia, esta especialidade tão importante, tem hoje um papel cada vez mais relevante na prevenção da demência? Bem, para responder a essa pergunta, eu acho que nós antes devemos ir aqui um bocadinho atrás e perceber o porquê da visão ser importante na função cognitiva, ou seja, na função cerebral dos doentes. O que nós sabemos em termos de números da Organização Mundial de Saúde é que mais ou menos em 2019 nós temos entre 55 a 57 milhões de pessoas com demência no mundo e prevê-se que até 2050 este número triplique. E o que nós sabemos também é que mais importante do que o tratamento da demência é a sua prevenção. E esta doença neurodegenerativa está muito associada à idade. E está associada à idade e está associada à falta de estímulos da parte visual. E há riscos em a pessoa compreender também que é natural precisamente por causa da idade? Exatamente, ou seja, é natural por causa da idade, mas também é natural que existam certos mecanismos que, quando tomados a tempo e com uma medida correta, podem evitar a sua evolução. E foi isto o que nos disse um estudo realizado em 2022, em que, e é importante falar disto, a hipótese principal é que a diminuição da visão pode estar ligada a uma diminuição do estímulo sensorial cerebral e que leva à demência. Só claro que porquê é que se fala tanto das cataratas neste caso? Porque existe um grande paralelismo entre a catarata e a demência, porque aparecem na mesma idade e ao aparecer relativamente na mesma idade andam quase de mão dada em termos de evolução da parte da neurocognição. E quais são esses riscos físicos que estão associados à catarata não tratada? Que aqui se cruzam também com este déficit cognitivo, declínio cognitivo, sim. Não é? É muito importante falarmos dessa parte e também esclarecer alguns mitos. Porque muitas vezes nós tratamos a catarata como se fosse uma doença que é a pior coisa do mundo, mas não é bem verdade. Isto não é bem verdade. Realmente, o que nós sabemos é que a catarata é uma doença associada à idade. É uma doença principalmente associada à idade. O que é que isto quer dizer? Eu até costumo dizer aos meus doentes que ter catarata é quase um motivo para celebração, porque viveu o suficiente para a ter. Claro que há certas patologias e há certos fatores que podem fazer com que tenhamos uma catarata mais cedo do que o normal, nomeadamente a diabetes mellitus, o tabagismo, entre outros. E isto sim, podemos ter uma catarata antes dos 60, 70 anos e antes do normal. Mas entender então que a catarata é uma evolução natural da idade e é uma evolução de uma lente natural que temos dentro do olho que funciona para proteger o olho. Mas ela protege-se tanto ao longo da vida que começa a opacificar. E quando começa a opacificar, e aí sim começa a dar sintomas como a diminuição da visão, pessoas, por exemplo, de noite quando estão a conduzir e olham para as luzes, começam a ver halos à volta das luzes, entre outros sintomas, nomeadamente a perda da visão de pormenor, as cores mais embaciadas, nomeadamente um azul não é tão azul, o vermelho principalmente passa a ser mais bordô, não é tão vermelho, e temos essas alterações que os doentes nos comunicam, que muitas vezes, ou na maior parte das vezes, não são corrigíveis, por exemplo, com óculos. É importante que seja diagnosticado o mais cedo possível? Sim. Sim, claro que sim. Principalmente em relação a esta parte da demência que falamos e do estudo que trazemos hoje. E normalmente até partilha este conhecimento com os seus pacientes quando surgem na sua consulta com uma catarata? Sim, sim, porque é importante termos um doente informado sobre aquilo que tem e quais é que são as opções que tem para ele. Acima de tudo para prevenir, não é? Exatamente, exatamente. E há uma grande diferença entre ter uma catarata que é uma catarata cirúrgica, ou uma catarata que tira a visão, e uma catarata que não é cirúrgica. Okay? Porque a catarata pode começar a surgir, como dizem diversos estudos epidemiológicos, pode começar a surgir a partir dos 60, 65 anos ou até mais precocemente. No entanto, se o doente mantiver uma boa visão, não é uma catarata para ser operada. No entanto, quando esta visão começa a diminuir e quando começamos a perder algum tipo de contraste, aí sim temos uma indicação formal
para a cirurgia de catarata. Já lhe vou também perguntar com algum detalhe esta cirurgia. Aqui consigo perceber que, de facto, recuperar a visão pode devolver autonomia, não é? A pessoas com mais idade, independência também. E esta cirurgia, e eu achei este ponto muito interessante, pode reduzir significativamente o risco de quedas e fraturas da anca também, não é? Está relacionado. Exatamente. É verdade. Porque o que nós sabemos é que a maior parte da informação que nós conseguimos ter a partir da visão do nosso ambiente é a partir da visão, quase 80% desta informação. E o que nós vemos então é que realmente doentes que têm uma diminuição da percepção do que têm ao seu lado começam a ter certos comportamentos, nomeadamente a exclusão social, começam a ficar mais sedentários, começam a fazer menos atividades e quando as fazem têm mais risco de quedas, mais risco de depressão e mais risco de ter outras patologias que fogem da parte do foro da visão, mas que atingem muito o doente e que, claro, depois é uma bola de neve em termos de comorbilidades, nomeadamente para o doente. É importante estarmos atentos aos sinais, porque às vezes podem passar, de facto, despercebidos. Do ponto de vista funcional e cognitivo, existe um momento ideal para operar uma catarata? Isso é uma ótima pergunta e foi exatamente o estudo isto é um estudo que já está a ser desenvolvido na Universidade de Seattle, desde 1994, foi publicado em 2022 e seguiu ao longo de vários anos doentes com possibilidade para terem demência. Os doentes eram eleitos para entrar no estudo e deste estudo tiraram 3.000 doentes em que metade foram operados às cataratas e metade não foram operados às cataratas. E o que eles viram neste estudo é que destes doentes, dos que foram operados à catarata, tinha uma diminuição da incidência, ou seja, de ter demência de 30% em relação ao grupo que não tinha feito a cirurgia. E esta cirurgia, neste estudo, tinha sido feita o diagnóstico de catarata tinha sido feito aos 74 menos 6 anos ou mais 6 anos. Ou seja, entre mais ou menos os 68 e os 80 anos tinha sido feito o primeiro diagnóstico de catarata neste estudo em concreto que se apresenta aqui. E vemos realmente que os doentes que fizeram a cirurgia tiveram muito melhor performance em termos visuais e esta melhor performance em termos visuais também aumentou a sua independência no dia-a-dia e também avaliaram essa parte e também melhorou a parte cognitiva dos doentes. Nem sempre quando surge a catarata há logo a indicação para a cirurgia? Não, nem sempre. Porquê? Nem sempre. Porque, vamos lá ver, mais uma vez eu digo, existem aqui vários períodos de catarata, existem até certas teorias que falam do cristalino disfuncional, que é o princípio de uma catarata que até aparece mais precocemente. No entanto, existem doentes com catarata, mas que conseguem ver 100%. Sim. E são doentes que têm catarata e que veem 100%, e temos múltiplos exemplos disto, não faz sentido. Se este doente não está sem uma diminuição da visão, também não faz sentido, de certa maneira, estarmos a operar a catarata. No entanto, naquele doente em que realmente tem uma diminuição da visão que não é compensada de nenhuma forma, aí sim, aí é uma indicação formal para a cirurgia. Podemos dizer que a cirurgia da catarata é uma estratégia preventiva da saúde pública? Ou em saúde pública? É se calhar uma afirmação forte. É uma afirmação forte. Mas se calhar se levássemos um bocadinho mais a sério, não é? Sim, sem dúvida. Aliás, porque quando nós falamos da cirurgia de catarata, eu gostava que se tivesse um bocadinho de percepção. Existem duas cirurgias na medicina com a melhor relação qualidade-vida, ou seja, cirurgia ganho de qualidade de vida. Uma delas é a artroplastia total da anca, que é da parte da ortopedia, a outra é a cirurgia de catarata. Porquê? A cirurgia de catarata é possivelmente das cirurgias mais belas que existe. Se me perdoar aqui dizer isto, mas é verdade. No entanto, esta cirurgia é uma cirurgia que tem uma baixa comorbilidade para o doente, é uma cirurgia feita em ambulatório, em que o doente vem e vai embora no mesmo dia, e que a qualidade de visão, o ganho de visão é tão grande que aumenta muito a qualidade de vida do doente. Muitos doentes nem imaginavam o que não viam antes da cirurgia e só perceberam isso depois de a fazer e como é que era a visão, porque é um declínio tão lento da visão que a pessoa não repara que está a perder a visão. Também, não é? Exatamente. Vai-se habituando a viver com aquelas alterações. Exatamente. Que tipo de cuidados exige depois da cirurgia? Os cuidados depois da cirurgia são os cuidados normais a seguir a qualquer tipo de cirurgias. Ter muito cuidado em termos de esforços, nos ambientes em que nós andamos, nos locais em que estamos, temos de ter muito cuidado nessa parte também.
Olha, e falando, mais uma vez trazendo um bocadinho à parte da demência e na parte da catarata, até acho interessante falar, porque nós tínhamos a percepção que doentes já com demência diagnosticada podiam ter uma melhoria grande da própria parte da doença a partir do momento que fizeram a cirurgia. Eu tenho um exemplo, tive um exemplo a semana passada, num trabalho no Trofa-Sul de Alfena, em que tive um doente operado que já tinha demência e glaucoma, mas nunca tinha sido operado às cataratas. E que a partir do momento que foi operado às cataratas, começou a identificar novamente a neta, que a neta já não se lembrava dela há muito tempo, que neste caso era uma demência por Alzheimer. E estes estímulos visuais que o doente deixa de ter, esta privação que ele deixa de ter, começa a melhorar a seguir à cirurgia. E parece uma coisa tão pequena, mas é o que eu digo, vai para além da saúde visual. Claro. Neste caso vai para além da saúde visual e vai muito para além de só visão, mas também na parte da qualidade de vida. Portanto, a visão também é determinante para a estimulação do nosso cérebro. Sem dúvida. Fazer esta cirurgia à catarata significa também que não há o risco de aparecer uma nova, ou esse risco mantém-se? Ou é menor? Essa pergunta é fantástica, porque isso é, sem dúvida, das perguntas que mais me põe no dia-a-dia, que é, doutor, eu ao fazer a cirurgia de catarata vou ficar com uma nova catarata no futuro? A resposta é não. O que nós fazemos na cirurgia de catarata é abrir uma porta numa lente normal do olho, tirar o conteúdo dentro dela e colocar uma lente nessa zona. Ou seja, é quase como trocar o vidro a um carro, vamos dizer assim. Sim. Esse vidro fica para o resto da vida. A única coisa que pode acontecer é aquilo que nós, de uma maneira muito leiga, de uma maneira muito simples, chamamos de o sujar a lente, que é a lente, o sítio onde ela é depositada, ela acaba por sujar e nós temos que limpar isso com laser, mas nada tem a ver com uma cirurgia, é uma coisa muito mais simples. Ou seja, a cirurgia de catarata, a partir do momento que é feita, ela não volta, nunca mais. A única coisa que pode acontecer é a tal sujidade que pode aparecer atrás da lente por causa do local onde ela é repousada. E esse é o principal objetivo da nossa conversa, falar do tratamento da prevenção. Mas se o doutor, uma catarata não for tratada, que consequências é que pode trazer? A perda de visão? Isso é outra coisa muito importante de falar, é que a catarata é uma das principais causas de cegueira no mundo, principalmente porque temos uma população a envelhecer, mas é uma causa de cegueira reversível. Okay? Ou seja, se por muito avançada que eu tenho uma catarata, ao operá-la eu tenho a visão, retorno a ter a visão que teria inicialmente se eu operasse mais cedo. Qual é que é o problema? Quanto mais tempo eu demorar a operar, mais difícil se torna a cirurgia. Porque a catarata fica mais dura, começamos a ter outros fatores de risco que podem dificultar a cirurgia e, claro, que a recuperação também é pior. A recuperação num doente com 70 anos ou 60 anos é muito melhor do que a recuperação num doente com 80, 85 anos. É completamente incomparável, não dá para falar das duas. Por outro lado, depois temos uma míria de fatores multifatorial que realmente apontam para uma cirurgia que não aos 90 anos e um bocadinho mais cedo, que pode ajudar muito estes doentes. E o que é que sugere, Sr. Doutor, além de estarmos atentos a estes sinais, uma visita regular ao médico oftalmologista? Exatamente. Sempre, não é? Mas com mais atenção ali a partir regular de uma certa idade. Sim, porque esta é a ideia-chave que eu quero trazer aqui, porque não é a cirurgia, não é a catarata em si que pode diminuir a visão. A catarata diminui a visão e está muito aliada à demência porque aparecem na mesma idade. Mais uma vez ressalvar isto. Mas o que é mesmo importante é a falta do estímulo sensorial da visão. E se nós não tivermos este estímulo sensorial da visão, aí sim é que podemos ter uma diminuição da função cognitiva também. Qual é que é o mais comum nestas idades? Volto a dizer, a catarata, mas podem existir outros. Glaucoma, a retinopatia diabética, muito prevalente em Portugal, e uma mira de doenças que pode diminuir a visão e que pode dar esta diminuição da parte neuronal. Muito bem. Agradeço imenso estar connosco aqui no consultório. Vamos agora ao encontro das dúvidas dos nossos telespectadores.